Estamos ao vivo. Ok. Boa noite a todos. Nós estamos aí mais um papo de gestão. Hoje nós temos a presença do nosso colega Marcos André Borges, um tema de excelência. Vou explicar para vocês um pouco sobre o papo de gestão, antes de apresentar os administradores, que sou eu, Kleber Leite, Help Malaquias, Marcos Ricarte, e nós temos o Marcelo Arraes, que também está participando do nosso grupo. Hoje ele não pôde comparecer, porque, com toda razão, foi dar um grande beijo à mãe dele, que é o aniversário dela. Então, a falta dele está justificada. Papos de Gestão é um programa criado por nós, com o objetivo de levar ao público conhecimentos de profissionais renomados, cases, que é mais importante, porque cada um vai falar um pouco da sua vivência, daquilo que mais conhece. Nós somos nada mais do que captadores de talentos para, nesse espaço, a gente conseguir levar ao público o que há de mais moderno nos assuntos empresariais. No Papo de Gestão, por enquanto, nós estamos apenas virtual. Então, nessa linha virtual, nós estamos trabalhando talvez até setembro, quando as universidades voltarem à aula presencial, nós vamos também fazer o Papos de Gestão presencial, além do virtual. Nós vamos entrar nas universidades e vamos levar o nosso projeto de Papos de Gestão, e ali nós vamos também introduzir conhecimentos de cases dentro das universidades. Este é o nosso projeto, é um projeto ousado, nasceu na pandemia, na quarentena, e está sendo um sucesso. Também é importante para aquele colega, aquela pessoa, aquele internauta, ou aquele, eu vou até sair um pouco da linha do internauta, aquele profissional que está buscando o conhecimento e perdeu o horário que nós estamos aqui trabalhando, fica na nossa página no Facebook, no endereço que é o Papos de Gestão. Então, lá vocês vão ver como se fosse uma biblioteca com todos os nossos papos de gestão, com todos os cases, 1 hora de cada programa nosso, hora pontual. Vamos falar também sobre a questão do horário. Nós tínhamos prometido a todos que seria 18h30, mas com o final da quarentena no estado do Ceará, nós combinamos passar para as 19h30. Por quê? Porque é um horário a mais, que é a questão do trânsito, do trabalho para casa, que alguns estão trabalhando já presencial, uma boa parte ainda em home office, né? O home office é um projeto que veio para ficar, tá certo? É um case também, até lembrando do nosso colega Marcos André Borges, que ele implantou na empresa dele o home office há muitos anos atrás. Isso é outro assunto que depois ele pode falar. O Marcos André é uma biblioteca ambulante, depois eu falo sobre ele. Então, eu queria aqui a apresentação dos nossos colegas de trabalho, a Help e o Marcos Ricarte. Então, como as damas ficam sempre à frente, a nossa colega Help Malaquias, um pouquinho da sua apresentação rápida, né? Então, é com você, Help. Ok, querido amigo Kleber, boa noite. Boa noite a você, boa noite ao meu amigo Marcos Ricarte, boa noite ao nosso querido convidado da noite, nosso querido Marcos André Borges. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Papos de Gestão. Seja muito bem-vindo a esse ambiente gostoso de socialização, de compartilhar conhecimentos, de compartilhar experiências, de estar socializando, né, um pouquinho do que a gente sabe, ou do que a gente aprendeu, ou do que a gente pretende aprender, para que a cada 15 dias nós estamos aqui compartilhando, socializando, trocando, batendo uma bola sobre assuntos diferenciados referente ao mundo corporativo, referente à gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão financeira, e aos nossos queridos convidados, né, que estão aqui conosco, que vêm nos acompanhando desde o início dessa brilhante ideia,
porque, como nós sabemos, o conhecimento é o ouro a ser garimpado, e nós ficamos extremamente honrados quando os colegas nos acompanham, buscando esse conhecimento, já que ele faz a diferença, e hoje nós não estamos aqui para falar muito. Na realidade, nós estamos aqui para ouvir e para mediar e intermediar o papo gostoso. Sejam todos muito bem-vindos, e eu passo a bola para você, querido amigo Ricardo. Boa noite, Socorro, minha querida amiga. Boa noite, Kleber Leite. Sempre é bom estar aqui com você. E eu quero saudar também o nosso convidado hoje, Marcos André. Muito obrigado por ter atendido aí nosso pedido de estar aqui junto conosco, abrilhantando essa noite. E eu quero também saudar todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo aí na sua casa. Muito obrigado aí pela audiência, você que está deixando aí de assistir um filme, um jornal, mas está aqui conosco, né? Espero que a gente possa aí corresponder. Gostaria de deixar aí vocês à vontade para questionar o nosso convidado, tá? Está aberto aí o chat no próprio Facebook, você pode mandar sua pergunta, pode mandar aí seu alô para a gente, né? Que a gente vai aqui divulgar com maior prazer, né? E dizer também que acesse a nossa página no Facebook, curta lá a nossa página e fique sempre informado dos novos papos de gestão, né? Sempre a gente faz a divulgação lá na nossa página no Facebook, tá? Então, convido vocês também a curtir lá a nossa página, tá bom? Então vamos, sem muitas delongas, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Kleber Leite, que ele vai apresentar o nosso convidado e depois nós vamos começar aí a nossa interação. É com você, Kleber. Ok. Só lembrando aqui, enquanto a Help e o Márcio Castro estavam falando, o nosso papo de gestão, o título já diz, é um papo sobre gestão. O nome não tinha outro melhor do que esse. E hoje nós estamos no 11º Papos de Gestão. Ou seja, nós temos 11 horas de cultura dentro do nosso Facebook, que nós podemos levar para a universidade, se for feita uma imersão, dá 2 dias de imersão sobre cases. São 11 cases de grandes profissionais, e eu queria sair um pouco aqui do tradicional e mostrar para vocês que nós tivemos Carlos Garcia, Rômulo Rosa, Yuri, Madalena Matos, Robson de Castro, Marcelo Paes, junto com Marcelo Desidério, o Marcelo que falou sobre gestão de atividade turística, né? Marcela Reis, que está conosco agora, Rogério Frota e hoje o Marcos André. Então, se nós olharmos, nós temos já 11 horas de cultura gravada, tá certo? Que a gente pode justamente já ter uma biblioteca, como eu já falei, rápido. Mas vamos ao nosso tema de hoje. A intercomunicação das mídias na era pós-digital. É excelente esse tema, tá certo? Muito, muito rico, principalmente no momento atual, que nós estamos justamente falando sobre a era digital, que todas as empresas, hoje todo mundo só fala nisso, a gente abre tudo na internet, tudo nas leituras. E o meu amigo Marcos André, uma amizade que nós temos, nós somos jovens, aliás, nós não, o Marcos André tem idade de ser meu filho, né? Mas eu tenho uma amizade com o Marcos André, vamos dizer aí, uns 30 anos de amizade. O Marcos André, nós fizemos algumas trocas. Uma vez eu fui cliente do Marcos André, da empresa dele, VSM, há muitos anos atrás, ainda era Valério Sávio Marcos, e depois o Marcos André passou a ser meu cliente. Ou seja, a VSM já foi minha cliente e a Brat já foi cliente da VSM. Depois nós gostamos da amizade e fizemos uma parceria, e a Brat ficou dando assessoria à VSM e a VSM dando assessoria à Brat. Então, são longas datas, longos cases, né? Se a gente for sentar e estudar junto com o Marcos essa linha que criamos amizade, eu fiquei muito satisfeito de ele ter aceito o nosso convite.
Marcos André é uma cultura ambulante, como eu já falei, tá certo? Se a gente for falar sobre o currículo dele, nós vamos ficar aqui só um momento de 1 hora para falar o que ele já fez nessa trajetória. Tenho um orgulho muito grande de dizer às pessoas que eu tenho ele como dentro da minha rede de relacionamento. Então, eu vou ler aqui um resumozinho do currículo dele, rápido, né? Porque todo mundo quer ver a conversa, a voz do Marcos, que nós não ouvimos ainda, a voz bonita. Marcos André Borges é consultor em comunicação corporativa, com formação em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Há mais de 30 anos no mercado, enquanto estudante de jornalismo, atuou em rádio, TV, jornal e setor de comunicação do Banco do Nordeste do Brasil. Possui curso em gestão para empresas de comunicação pela Fundação Dom Cabral. É membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Tem experiência em consultoria na área de soluções em comunicação corporativa em diversas áreas do setor público e privado, atendendo contas como Votorantins, Citibank, Petrobras, Listel, FIEC, Metrô de Fortaleza, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará e diversas secretarias do governo do Estado do Ceará e ministérios do governo federal. E agora ele criou uma nova empresa como inovador, é CEO da Trends Ceará, que com certeza já vou fazer aqui em público um convite ao Marcos, que será um novo tema, viu, Marcos? Estou jogando essa batata quente, você sabe que quando a gente está em público, a gente convida as pessoas, né? Para falar sobre esse belíssimo projeto que, quando foi semana passada, ele me apresentou e eu li com todo gosto, e é um projeto ousado, e a gente pode dizer é um projeto do Brasil todo. Marcos André, semana passada, estava em São Paulo, já trabalhando nesse projeto, e é um projeto que saiu do capital intelectual do Marcos André Borges e que está sendo referência no Brasil. Então, é um tema bom para a gente trabalhar. Então, Marcos, seja bem-vindo, vamos aí ouvir você, vai haver umas troca de ideias, porque é um papo, tá certo? Uma vez ou outra o Marcos Ricarte vai fazer agregar algum valor ao tema, a Help também, o Kleber também, e aí quando você olhar, o Marcos Ricarte vai dar a péssima notícia e dizer, só temos 2 minutos. Passa rápido demais, quando a gente está falando aquilo que nós gostamos. Então, meu amigo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, né, aí do Kleber, como ele falou, um amigo aí, parceiro de longas datas, né, a Help, né, que tive o prazer de conhecer agora recentemente, o Marcos Ricarte, que já conheço aí também há algum tempo, através do Kleber, já tinha não só ouvido falar, como já tive a oportunidade de assistir alguns desses papos de gestão de vocês. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, muito bacana, me sinto honrado aqui hoje estar aqui batendo esse papo. Na verdade, eu venho aqui para aprender também, né, com vocês, a gente interagir. Eu acho que isso aqui é bacana, né? Isso que proporciona hoje, no mundo digital, a gente tem essa possibilidade, essa satisfação de haver essa troca instantânea e que a gente vai interagindo e vai aprendendo, né? Cada momento que nós estamos tendo aqui com vocês. Agradecer também aqui ao público, né? A satisfação de estar com o público de vocês aí do Papo de Gestão, saber que já estão com 11 edições, estão de parabéns, né? Eu acho que é uma conquista, né? Vocês já têm esse acervo, já têm esse patrimônio aí para colocar à disposição, esse conhecimento para colocar à disposição aí não só da academia, como do mercado, da sociedade como um todo. Muito bacana. Parabéns a vocês pela iniciativa. Prazer estar aqui. Quando o Kleber me convidou e a gente participa provisoriamente lá do grupo, né, os convidados, você perguntou o que é isso, né? O que é essa interconectividade nas mídias na área pós-digital, né? A gente fica pensando, puxa vida, o que é depois, né? O que é pós-digital? Pois é, a gente hoje vive na era dos pós, né? A gente vive a pós-verdade,
o mundo pós-pandemia, e sim, estamos vivendo também a era pós-digital. Essa geração milênio aí, que nasceu, já nasceu uma geração pós-digital. Quer dizer, o mundo do digital, a internet já faz parte quase como um prolongamento do próprio corpo dessas crianças, dessa nova geração que aqui está. Ou seja, a gente já tem que saber como é que a gente convive com esse mundo pós-digital, né? Porque é dado assim uma complexidade de inter-relações, de informações, né? E uma profusão também muito grande, e um cruzamento também que você tem que saber como lidar com essa situação toda, né? Porque tudo hoje é muito instantâneo, né? Tudo é muito efêmero, né? Na verdade, no mundo digital, nós temos 3 macro tendências, né? Que é efemeridade, tudo é muito efêmero, os ciclos de vida são menores. Nós temos um mundo também de... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá, sim. Tudo bem. Excelente. Alô? Tá excelente. Estamos me ouvindo, sim. O Marcos Ricardo deve ter cortado aí para mim. Eu acho que o Marcos deve ter focado em mim. Vocês sumiram aqui. Tranquilo. É porque você é muito então, eu fiquei preocupado. Ele quer deixar só você na frente. É porque você é um convidado especial, então ele deixa você numa tela única. Não, tranquilo. Então, pode continuar falando. Nós temos três macro tendências, né? Efemeridade, que tudo é muito efêmero. O ciclo também são muito curtos. Nós temos a questão nós temos a questão da sincronicidade, né? Que hoje a gente tem que saber que a comunicação ela não é mais unidirecional, ela é multidirecional. E a mutualidade, né? A mutualidade é a convivência mútua entre os indivíduos, essa troca, inclusive entre o indivíduo, o homem e a máquina. Então, dada essa complexidade, a gente precisa saber lidar com esse novo universo. Porque nós não estamos diante nós não estamos mais diante de uma questão não é o meio digital, ele não é simplesmente mais um canal. Ele não é mais um canal. Ele é um novo universo. A gente tem que saber como conviver com esse universo. Um universo de trocas, né? E de percepções. Eu quando comecei, né? A gente começou muito cedo, eu era estudante, né, de jornalismo, né? Quando a gente foi pioneiro aqui na área de comunicação corporativa, que na época tem gente às vezes chega assim, diz, a VSM Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa. Eu disse, começamos com a empresa de assessoria de imprensa. E continuamos também atuando, né, em assessoria de imprensa. Só que a atividade de comunicação corporativa ganhou uma complexidade, uma amplitude muito grande, né? Então, quer dizer, a assessoria de imprensa passou a ser apenas uma pequena parte desse processo da comunicação corporativa, que é conhecido mundialmente como PR, né, Public Relations, e as nossas relações públicas que engloba todas essas comunicações. Então, a gente vive nesse mundo que não tem mais aquela separação, onde se dizia, é o impresso, é o eletrônico, é o digital. Não, todos eles estão, de certa forma, sincronizados. E hoje em dia também não basta mais a gente ser especialista. Cada vez mais nós precisamos de especialistas, mas não basta só ser especialistas, né? Nós temos que ser nexialistas. A gente tem que fazer alguma coisa que dentro de uma sequência lógica, entendendo como é que é o perfil de cada uma dessas ferramentas, de cada um desses perfis, de cada um desses ecossistemas, de como é que a gente, de uma forma sinérgica, a gente vai conseguir conviver com isso simultaneamente. Não existe mais essa separação, né? O cofundador da Google, né? O Larry Page, ele diz que quem não pensar daqui para frente não vai existir daqui para frente. Então, assim, tudo mudou, a gente quebrou os paradigmas, né? A gente, por exemplo, uma atividade aí como a do próprio Kleber, como o consultor faz um planejamento, ele faz, com certeza, hoje o Kleber faz um planejamento estratégico para a empresa, o tempo que ele vai ter, o tempo que ele passava antigamente para readequar e fazer os ajustes necessários, hoje é muito mais curto.
Kleber às vezes fazia, dizendo, olha, daqui no próximo ano eu venho, daqui tantos anos, 3 anos, eu voltar na empresa. Hoje em dia, os ciclos são mais curtos, e a gente tem que saber conviver com isso e se adequar a essa nova realidade, né? Então, esse é o grande desafio dessa era pós-digital, né? E a gente que trabalha com comunicação, a gente acha que isso é um desafio interessante, e eu acho que é um assunto que eu acho que perpassa qualquer segmento, né? Não só a comunicação, que está presente em todos os segmentos de atuação do mercado. E eu queria até aproveitar aqui, e já que nós estamos aqui diante de um papo, né? E colocar para a gente conversar um pouco sobre isso e ter a percepção de vocês também. Como é que isso que eu estou falando, como é que vocês têm, qual é a compreensão que vocês têm nas áreas de atuação de vocês? Se vocês têm essa percepção. Porque às vezes as pessoas nem têm a percepção de que nós estamos nesse mundo pós-digital, viu? As pessoas acham que estamos ainda no mundo digital. Então, por isso que eu queria entender mais ou menos como é a percepção de cada um de vocês. Marcos André, você fez uma observação aí sobre planejamento estratégico e também pela velocidade digital. Esse papo de gestão, você falou, são 11. Na realidade, eu tiro como se eu estivesse aprendendo com as pessoas, entendeu? Eu disse até na semana passada para o colega que foi falar sobre novos comportamentos consumidor, tá certo? E aí, que era o Rogério Frota, e eu disse para ele, aqui eu estou aprendendo. Então, veja, nós quando a Brat começou, em 1982, que a comunicação praticamente era zero, não existia. Você tem ideia, né? Na época que nós nascemos, em 82, não tinha telefone celular, então não existia internet, tá certo? Então, um rapaz hoje, um jovem de uma faculdade, de uma universidade, ele deve rir quando a gente fala como é que vocês conseguiam organizar uma empresa de 300, 400 funcionários de faturamento alto, e a empresa não tinha nenhum computador, era tudo na mão, as planilhas tudo na mão. Hoje, até com essa velocidade, eu digo que o Brasil e o mundo, ele teve um crescimento nesses últimos 4 meses, né? Quando você fala em intercomunicação, quando você fala sobre pós-digital, eu digo que é uma nova era e ainda não conhecida, eu acho, eu enxergo que a gente não conhece ainda, está todo mundo querendo entender essa nova comunicação que está existindo, uma comunicação muito rápida. Você está aqui sentado só hoje, eu já falei com o Rio Grande do Sul, eu já falei com São Paulo e já falei com vários clientes em Fortaleza. No momento anterior, eu tinha que ir ao Rio Grande do Sul numa viagem, então só ia aquela linha. São Paulo tinha que levar 3 horas para ir a uma reunião no aeroporto e mais X de Guarulhos a... Então, essa rapidez das comunicações, eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai entender. Eu como consultor empresarial, já há 38 anos, eu ainda não estou confortável nessa modernidade, entendeu? Nessa velocidade. Você fala sobre planejamento estratégico, eu vou a uma informação de um modelo de gestão gerencial bem menor do que o planejamento estratégico, chamado fluxo de caixa. Eu estou com um cliente que ele, nesses 7 meses desse ano, de 2020, ele aumentou o faturamento dele em 50% em relação ao mesmo período do ano passado, 2019. E lá eu estou fazendo consultoria e nós implantamos o fluxo de caixa que ele ainda não tinha. Esse fluxo de caixa eu pedi para ser até 31 de dezembro de 2020. Mas a velocidade do negócio dele está tão grande que nós estamos atualizando o fluxo de caixa diariamente, até a gente está querendo que seja até 31 de dezembro de 2021, e fica todo mundo correndo por questão dessa atualização, porque todo dia muda o cenário, entendeu? Ontem a gente já estava numa reunião para uma importação da China, então ele já está entrando com importação da China, já conversamos com pessoas importadoras lá de São Paulo para trazer produto da China. Então isso é uma velocidade. E essa velocidade é uma mudança muito diferente, e eu digo muito rápida, ou talvez uma palavra que eu quero dizer, muito radical. Tá? Então essa é a dinâmica, e você, como o Marcos André é um empresário, e também é um empresário da comunicação, deve estar sentindo isso aí dentro dos clientes, né? Dentro da sua empresa,
que está uma mudança muito grande, mas muito grande. Ok, Marcos? Então, essa é o que eu queria dar essa... Você falou velocidade digital, eu escrevi aqui. Realmente é, viu? É uma velocidade rápida. Rápida. Velocidade rápida. Exatamente. E as marcas também, elas estão precisando se atualizar da mesma forma que as pessoas, né? O ciclo está mais efêmero, elas estão envelhecendo mais rápido, as marcas. Então, a única coisa que não envelhece é a vontade das pessoas de conectarem e se comunicarem entre si. E aí que entra a questão do engajamento, né? Da importância do engajamento hoje, da empatia, coisa que a gente não tinha, né? A gente não tinha isso antigamente, né? Era unidirecional, não direcional, né? Então, antes a gente achava, enquanto especialista, a gente se achava o senhor da razão, né? A gente chegava para o cliente e dizia, olha, o seu discurso, a sua narrativa é essa, a sua estratégia de comunicação é essa, os seus stakeholders são esses, eles querem ouvir isso porque a gente estudou isso, a gente tem essa vivência de mercado e se pensa dessa forma. Então, quer dizer, isso acabou. Hoje em dia tudo é interativo, tudo a gente constrói até as ações, as estratégias para um processo de cocriação, é um processo participativo. A gente não tem mais, a gente às vezes imagina que é aquilo, mas quando você começa a interagir e ter essa troca, a gente tem percepções diferentes daquilo que a gente projetou, que a gente imaginou, daqueles cenários que nós traçamos. Então, isso acaba tornando um ambiente assim, de uma complexidade muito maior e de uma necessidade muito maior também de ouvir, né? Antigamente, às vezes, o próprio cliente ele não tinha essa preocupação tanto de querer ouvir o seu público de interesse, o seu público interno, os seus fornecedores, seus parceiros, a sociedade como um todo, né, seus stakeholders, de uma forma geral. E hoje é uma necessidade, não existe mais essa questão de unilateralismo, de via de mão única, né? Hoje é uma via de mão dupla. Então, isso é muito bom também, né? Porque essa transparência, essa interatividade também faz com que as pessoas cada vez mais exigentes façam com que tenham cada vez mais empresas também prestando um trabalho de maior excelência. Mas aí eu acabei interagindo aqui com o Kleber e nós não escutamos aí a Help nem o Marcos Ricardo. Se deixar, vai ficar a conversa com nós dois. Aqui foi para interagir com a gente. É muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Bota o seu rosto aí para a gente saber quem está falando. É muito interessante isso que a gente fica no quadrado dos quatro. É muito interessante isso que a gente está conversando sobre interatividade, digitalidade, né? Mas eu queria fazer uma provocação no sentido do que também esse novo comportamento, essa nova realidade traz, né? Eu ouvi uma frase que depois eu fiquei refletindo, e aí é um pouco... Estou indo mais na linha filosófica da coisa, tá? Que diz assim, essas novas tecnologias aproximam pessoas que estão distantes, mas afastam as pessoas que estão próximas, né? A gente hoje se comunica com o Japão, com pessoas que a gente não conhece, lá nos Estados Unidos, na Europa, e muitas vezes deixamos de nos comunicar com pessoas que estão ali no nosso entorno. Antigamente a gente reunia para festejar o aniversário, né, Help Balaquias, que teve o aniversário agora há pouco, né? A gente fazia questão de se reunir. Parabéns aí. Nos aniversários. Dos nossos aniversários, dos aniversários dos nossos parentes, né? A gente fazia, nem que seja aquela festinha, e hoje a gente se contenta com um parabéns de Facebook, né? Então, como é que você vê isso, Marcos? Você acha isso uma tendência sem volta? A comunicação ela vai realmente nesse sentido? A gente vai cada dia mais ficar no virtual e vamos realmente nos ausentar fisicamente cada vez mais, principalmente depois dessa pandemia que nós nos acostumamos ao virtual mais ainda, né? Qual a sua visão com relação a isso? Bem, acho que a primeira coisa que eu teria a dizer
interessante a sua provocação, até porque, independentemente da área de atuação da gente, hoje, enquanto cidadão, nós todos estamos cada vez mais, como você colocou, principalmente depois dessa questão da pandemia, convivendo com esse novo universo, né? Mas, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que, hoje em dia, o analfabeto do mundo atual é aquele que não tem a capacidade de aprender, de desaprender e reaprender. Quer dizer, a gente tem que ter assim, esse conceito disruptivo e estar totalmente aberto a tudo que a gente aprendeu, a gente desaprender e aprender de novo. Por isso que eu digo, é um mundo pós-digital. Então, isso daí, a gente não tem a certeza nem a determinação de nada. Por isso eu também eu penso que essa questão do mundo offline, do olho no olho, na convivência, acho que a gente não vai perder nunca. E eu acho que é importante que se tenha. Eu acho que a gente tem que ver o que a gente retira de bom nisso daí. O Kleber estava falando, eu me comunico hoje com as pessoas, hoje me comuniquei com gente no outro canto do mundo, aqui do Brasil, aqui de Fortaleza. Isso é fantástico, né? Eu acho que até para a otimização de recursos, né? O Kleber que lida com essa questão de consultoria, tantas viagens corporativas e encontros que você vai poder resolver, né? Não vai ter o deslocamento de viagem, custo de passagem, você vai poder resolver. Mas eu acredito que as questões ainda presenciais, sabe, elas não vão deixar de existir. Eu acho que, inclusive, eu tenho não só eu tenho essa crença, como eu tenho percebido a necessidade das pessoas também, principalmente nesse mundo depois de pós-pandemia, uma certa saturação das pessoas, né? A gente, essa questão de videoconferência, você fica em live, você fica mais no mundo virtual do que no mundo real, a convivência com as pessoas próximas, pessoas da família, as pessoas amigas. Então, essa questão, acho que entra muita questão também da afetividade, entra aí uma questão de psicossocial também, né, que é importante você ter isso. Então, a minha percepção é que vai haver um certo resgate também disso daí, sabe? Eu acho que a gente tem que ver o aprendizado, o que é que tem de bom, o que ela está nos proporcionando, inclusive até de otimização de tempo, né, de custos, mas, ao mesmo tempo, a gente saber impor que limites, né, isso deve ser feito. Eu pelo menos, assim, quando tem dias que eu passo o dia todo em videoconferência, eu saio de uma videoconferência, toda videoconferência, a gente pensava que o tempo, a gente ia economizar o tempo de deslocamento, nosso tempo ia ficar, a gente ia ter um pouco mais de folga, mas não, esse tempo foi todo preenchido. E essas videoconferências, lives, elas requerem requisito que a gente tenha todos os sentidos envolvidos, né? É como você quando está no telefone conversando com uma pessoa, você tem que ter uma atenção redobrada, diferente se você estiver sentado de frente para aquela pessoa, né? Então, você está aqui, você está conectado, eu estou olhando aqui para a Help, eu estou olhando para o Ricardo, eu estou olhando para o Kleber, estou em atenção se eu realmente estou falando com as pessoas, estou olhando para a câmera, mas também não posso deixar de olhar para vocês, a gente está atento, então isso consome energia muito grande da gente, né? E eu acho que a gente precisa também ter alguns parâmetros, saber dosar, sabe, essa questão, a gente saber retirar o que tem de bom nisso daí, mas a gente também resgatar aquelas questões dentro do presencial, do presencial, do calor humano, do olho no olho. Ouvindo vocês, né, já pedindo assim, como você falou, quero ouvir também a Help. Ouvindo vocês... Isso, quero ouvir. Muito obrigada. Ouvindo vocês, focando na temática de hoje, que foi para isso que os nossos convidados estão aqui, para lhe ouvir, né, e para ouvir a nossa mediação, eu fico muito feliz quando eu vejo você como empresário, como um profissional de mercado, você trazer para essa conversa, provocado pelo Marcos Ricardi, uma das minhas áreas de excelência. Eu trabalho com 3 áreas, eu sou da saúde, sou gerontóloga, sou da área de gestão e sou da área da educação como paixão a gestão de pessoas. E eu acredito, Marcos, André, e aos meus colegas e aos nossos queridos que estão nos ouvindo, que quando se fala em comunicação, antes, durante ou pós, você foi muito feliz quando você fala na questão do
desaprender, reaprender para poder aprender. E também foi muito feliz, eu penso como você e defendo como você que, apesar do mundo digital, apesar das ferramentas, apesar das plataformas, nesse momento, como professora, que nós estamos direto, né, nas aulas virtuais, o contato humano, ele jamais vai acabar. Vocês me fizeram lembrar o início da implantação da gestão da qualidade. Quando você falou aí, Fundação Dom Cabral, mexeu aqui no coração, porque na época que nós iniciamos nossa vida implantando a ISO 9000 no Grupo Vicunha, como o primeiro grupo a implantar a ISO 9000 no Nordeste, no ramo fiação, a Fundação Dom Cabral, que estava no BNB na época, também nos ajudou bastante em informações, juntamente com a Ródia, né? E quando a gente vê isso, nós trazemos esse período há anos atrás, que a gente chamava até o lado humano da qualidade. Então, esse lado humano, o lado do olhar, o lado da interação, o lado da sinergia, ele jamais vai acabar. Aí você me perguntaria, por que, Help? Porque, graças a Deus, são as pessoas que fazem a diferença. Graças a Deus, somos nós que pintamos o set. Graças a Deus, somos nós que criamos. Nós estamos aqui porque um ser humano criou a plataforma. Nós estamos aqui porque um ser humano pensou no projeto Papo de Gestão. Nós estamos aqui porque um ser humano pensou em colaborar com o conhecimento, com a formação das pessoas e, consequentemente, com o crescimento das organizações. Então, quando se fala em comunicação, antes, durante, depois, vai sempre se falar de gente. E esse retorno a gente tira agora pela volta aos poucos, nas organizações, nas academias, nos shoppings. As pessoas estão voltando a querer se agarrar, as pessoas estão sofrendo por não querer, por não poder se abraçar, estão se abraçando de alguma forma, encontrando. Então, eu defendo e acredito, Marcos Ricardi, e a você, Cléber, a você, Marcos, André, que com certeza o ser humano ele tem a necessidade, você colocou muito bem aí a questão da saúde holística, da saúde mental, ele tem a necessidade de ser inteiro em suas relações, sejam elas aqui, sejam elas lá fora, nós estamos aqui mexendo com as nossas emoções. E quando se fala de comunicação, se fala de gente. Independente de qualquer coisa, nós nesse momento, enquanto facilitadores de treinamento, enquanto palestrantes, enquanto professores, nós estamos criando N ferramentas para interagir com os nossos alunos. Nós estamos estudando os kits de ferramenta para estar interagindo, chamando todo mundo para a sala. Então, eu fico muito orgulhosa quando você fala isso, porque na minha leitura, enquanto consultora organizacional nessa área, vai sempre existir o lado da liderança servidora. Nesse mundo disruptivo, onde a liderança, ela é que vai fazer toda a diferença. E talvez o grande desafio dele vai ser conviver com as pessoas, resgatar a autoestima das pessoas, resgatar o tesão pelas pessoas, a estarem criando, recriando e fazendo a diferença numa sociedade em construção, ou por que não dizer, em reconstrução. Tá? Essa era a minha colaboração para você. Eu acho bacana você ter dado esse enfoque aí, e você que é uma pessoa que trabalha com essa área, né? Com essa questão de recursos humanos, das pessoas, e você tem a sensibilidade para, não só sensibilidade, como uma vivência, né? Como você está dizendo, falou aí você implantou aí na Vicunha, né? Sim. Da Fundação do Cabral, da Ródia. Então, quer dizer, e isso só faz comprovar de que a peça mais importante de todo esse projeto, desse processo, desse novo universo que nós estamos, pós-pandemia, ainda continua sendo o ser humano, né? A gente, lá na VSM Comunicação, sempre antes de começar, quando a gente inicia um trabalho com o cliente, geralmente a gente faz um diagnóstico, ele faz um pré-diagnóstico antes de começar, quando faz uma proposta, e depois a gente faz uma imersão para poder entender o cliente. Antigamente, a gente fazia esse processo, às vezes ouvindo algumas pessoas dentro da empresa, né, de algumas áreas da empresa, a gente fazia o levantamento do clipe, né, que são as notícias que saem sobre aquele mercado,
de atuação daquele cliente, sobre os concorrentes, sobre ele próprio, os concorrentes do mercado de uma forma geral, notícias afins. E a gente procurava entender dessa forma. Hoje em dia não tem mais essa... Você não pode ficar com essa visão, como está dizendo, sabe, essa visão obtusa, sectária de especialistas naquilo ali. Tudo está interagindo. A gente, quando vai estudar a imagem, a nossa imagem de um cliente, a gente tem que saber como é que está a atuação, como é que está a presença digital dele, né? E isso aí requer também a contratação de pessoas. É por isso que eu falei, os especialistas são cada vez mais necessários, só que não bastam ser especialistas, né? Nós temos que ser nexialistas, a gente tem que entender a fazer essas conexões e que essas conexões dentro dessa sinergia, dessa visão holística que a gente falou, que elas têm um nexo, que elas se complementem. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lá na BSM Comunicação, hoje é uma equipe multidisciplinar. Antigamente, quando a gente era uma empresa simplesmente de assessoria de imprensa, eram jornalistas que compunham, fora as pessoas do setor administrativo. Hoje nós temos profissionais na área de publicidade, na área de relações nas empresas de comunicação corporativa, né? Jornalismo. Aí tem as pessoas do marketing digital. Dentro do próprio marketing digital tem as suas subdivisões, tem o pessoal de embalde de marketing, né? Do marketing de conteúdo, tem a pessoa dos links patrocinados, tem a de SEO. Ou seja, são muitos especialistas, quer dizer, dada a complexidade, esse mundo caótico que a gente vive, da comunicação, isso requer também que vocês tenham mais especialistas. Mas a gente sempre sem perder essa questão da conexão e você começar a entender também como é que funciona cada um desses segmentos. Por exemplo, você quando vai fazer uma estratégia, por exemplo, de marketing digital, também você tem que pensar como é que vai ser a postura dele e qual vai ser a estratégia dele, a linguagem dele. No Facebook é uma, no Instagram é outra, você vai para o Twitter é outra, você vai para um LinkedIn já é outra, totalmente diferente, que antigamente o LinkedIn era uma ferramenta das pessoas procuravam recolocação de postos de trabalho no mercado, hoje não, hoje é uma ferramenta fundamental para as empresas, para as instituições, sejam públicas ou privadas. Então, é dentro desse novo universo, essa compreensão de que a gente tem que saber lidar com isso e jamais vamos poder abdicar do ser, da inteligência humana, né? Porque uma coisa que a gente hoje trabalha muito lá na BSM Comunicação é com inteligência artificial. Né? Mas não adianta você ter inteligência artificial se você não tiver alguém que interprete esses dados, que em cima dessa base de dados que é fornecida, você possa traçar estratégias, né, que estejam de acordo com as necessidades do cliente que você está atendendo e que vai atingir os resultados esperados. Nesse processo, não adianta ter só a máquina, os algoritmos, se você não tiver alguém que saiba interpretar e saiba interagir. Por isso que entra também a mutualidade, né, que a gente fala. Tem que ser essa troca, né, essa sinergia é muito importante, que ela saiba e cada um saiba e que limite deve se dar a cada uma dessas participações. Essa sua fala... Só lembrando aqui que nós estamos entrando já nos 15 minutos finais, então, se der para a gente fazer perguntas rápidas, com respostas rápidas, a gente poderia aproveitar melhor aqui a presença do Marcos André. Vamos lá. Eu tenho, Marcos André, você falando aí, por exemplo, agora, quando começou essa pandemia, eu tive a primeira preocupação. E agora? O que é que eu vou fazer no mercado? Será que eu vou sair do mercado? Por quê? Porque os nossos clientes, todos eles querem pegar na gente, quer tocar na gente, quer que a gente esteja na frente deles, sentado, conversando, olhando, que a gente vá ao setor, verificar como é que está o trabalho, como é que estão os psicólogo, né? Às vezes também, né? De ouvir... De tudo. E eu fiquei naquele questionamento... Ouvir as dores do cliente, né? Que é importante entender, eu dizia... Exatamente. Eu dizia o seguinte, e agora, qual é o ramo de atividade que eu vou buscar? Porque eu já vi que meu ramo de atividade acabou desapareceu no mercado. E aí eu comecei com um cliente, com 2, com 3, com 4, com 5, e comecei a usar essa ferramenta que nós estamos agora trabalhando, tá entendendo? Para vocês terem ideia, hoje, às 20h45, por que eu botei 20h45? Porque eu sabia que nós íamos estar até
20 e 30 conversando, eu vou começar uma reunião com um hospital daqui de Fortaleza, junto com outro hospital de Juazeiro. Ambos são clientes nossos. Eu estou fazendo uma parceria entre os dois. Então, os diretores, 3 daqui de Fortaleza, aliás, 2 daqui de Fortaleza. Fazendo B2B aí, né? E 3 de Juazeiro, eles não se conhecem. Eles vão olhar um ao outro agora pela primeira vez, utilizando um aplicativo de um trabalho. Tá entendendo? Eu estou fazendo, então, a interação das 2 empresas para eles fazerem uma parceria para haver uma expansão para aquela região do Cariri do hospital daqui de Fortaleza. Então, já começou a mudar. Quando a gente fala aqui no texto, a intercomunicação das mídias na era pós-digital. Então, eu estou fazendo esse texto agora, já às 20h45. Então, mudou, né? Mudou muito essa linha, graças a Deus, a gente tem que se adaptar. Você falou aqui também uma coisa muito linda que eu vi, quando você citou inteligência humana e inteligência virtual. E quando a Help arrematou aí, dizendo que não vai deixar, e eu adorei, deu vontade de me levantar e dar um beijo na Help, quando ela disse assim, o ser humano não vai deixar de ocupar o espaço que ocupa. Hoje pela manhã, o Marcos Ricardo está puxando minha orelha, viu, Marcos André? O Marcos Ricardo está puxando minha orelha. Está mandando mensagem aqui, Kleber, deixa o Marcos André falar. Mas hoje pela manhã eu fui correr, vocês sabem que eu corro, e eu fui correr e eu tive uma vontade muito grande de abraçar um amigo que estava cruzando comigo no Iguatemi, correndo. Eu com máscara, né? É muito ruim a gente correr com máscara, mas sabe, eu saí do normal. Ele passou por mim, eu puxei o braço dele e disse, rapaz, vou dar um abraço em você que eu não acreditava de ver você novamente depois desses 4 meses, e dei um abraço. Pronto. Se eu peguei alguma coisa, o abraço foi dado. Então, essa vontade de estar nas empresas, de presencial, eu acho que isso aí, sei lá, eu acho que não vai acabar. Esse moderno dessa videoconferência que vai haver com 2 grandes empresas, é moderno, ok. Evitei de levar 3 diretores num avião para Juazeiro, tudo bem. Kleber, desculpe, isso aí são só as estratégias que você está usando para facilitar. São só estratégias de momento, do hoje. Amanhã muda tudo. E quem faz tudo isso somos nós. Parabéns por você ter saído do normal e ter se realizado. Tá? É o ser humano que grita. Não, mas ele é que faz a diferença. Mas eu concordo com o Marcos, estamos aqui para lhe ouvir. Vai. Não, eu tô aqui, eu quero interagir com vocês. Não, é porque se for para falar do desafio de uma liderança, a gente arrebenta, mas nós gostaríamos de ouvir mais você, que assim, seu posicionamento, como é que você... Até assim, baseado no que eu falei, porque eu sou uma apaixonada por gente, a minha praia é gente, minha cachaça é gente, defendo gente, sinto o cheiro de gente em tudo, porque nós é que fazemos a diferença. Pintamos, criamos, derrubamos e tudo. Então, assim, você nessa sua leitura empresarial, você considera que as pessoas estão, digamos assim, está voltando a acreditar nas suas potencialidades, está voltando a acreditar na capacidade humana de reconstruir esse ambiente prazeroso, porque o ambiente de trabalho, ele deve ser um ambiente o quê? Saudável, prazeroso e rentável. E quem é que faz isso? Nós, pessoas. Eu não estou falando de cargos, estou falando de pessoas. Como é que você vê isso enquanto gestor, enquanto empresário, nesse seu mundo corporativo, focado nas comunicações em todos os níveis? Eu acho que essa humanização, ela entra dentro desse processo aí que a gente conversou aqui, de que as pessoas têm que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E nesse processo, eu acho que a gente está reaprendendo a valorizar essa importância, né? Por mais que contraditório dialético que seja, né? A gente imagina, puxa, agora está indo para a questão digital, mas a gente sentiu, né? Eu acho que todos nós sentimos essa questão que o Kleber falou aqui do abraço, né? Que ele foi espontâneo, foi um impulso que ele teve. Isso não é mais do que reflexo do que nós passamos aqui, todo mundo assim, confinado, né? A gente, as atenções voltadas, a gente
tivemos novas descobertas, né? Todo mundo com essa questão do mundo digital, que nos proporciona facilidade, mas, ao mesmo tempo, acho que é um momento de reflexão, né? Acho que da sociedade como um todo, de a gente ter um resgate assim, de humanização mesmo, sabe? De pensar como é que a gente, como é que estão se dando as nossas relações pessoais e de trabalho também. Eu digo lá pela própria VSM Comunicação que a gente tem um processo que, inclusive, dentro dessa nossa linha de vanguarda, que a gente teve o prazer de fazer com o Kleber, quando nem se falava aqui de home office, e a gente fez uma experiência lá com a consultoria lá da Brat, e que para a gente foi uma experiência muito bem sucedida, e que hoje, inclusive, está fazendo a diferença. Porque como a gente trabalha com capital intelectual, a gente conseguiu se adequar rapidamente, porque já tínhamos experiência do home office, porque a gente não usava de uma forma permanente, mas a gente já tinha esse formato do home office, né? Então, é muito mais fácil a gente se adaptar a essa situação sem comprometer o resultado, a qualidade do resultado. Outros segmentos, outras empresas que não tinham essa cultura tiveram dificuldade maior, né, para se adaptar nesse novo universo. Mas, ainda assim, agora, por exemplo, nós estamos no processo de que os próprios colaboradores da VSM eles sentem aquela necessidade também de, poxa, quando é que a gente vai se encontrar, né, de novo, como é que saudade, né? As pessoas costumam dizer hoje aquela expressão de saudade de uma aglomeração, né? Então, a gente está até num processo, assim, misto, de voltando algumas pessoas de algumas áreas, a gente está fazendo um rodízio, quer dizer, mas eu acho que essa questão da presença, inclusive indo para reuniões presenciais com os clientes também, com os devidos cuidados, né, sanitários, de saúde, mas eu acho que isso daí é muito importante. Eu às vezes, estava assim, numa reunião, saindo de um cliente para outro, eu vi aquela foto lá no grupo da empresa, o pessoal disse, hoje foi o dia do bolo, não sei o quê, o dia da tapioca, o dia de não sei quem fez não sei o quê, tem um dia gastro lá, que faz uma coisa, uma brincadeira, da confraternização, né, no dia do aniversário. Quer dizer, eu acho que essa questão aí, até para a questão não só psicológica, mas motivacional das pessoas, eu acho muito importante. Eu acho que a gente não pode perder, sabe? Eu não sou muito maniqueísta, muito radical em achar que a gente agora não, acabou, tudo vai ser digital, não precisa mais, cada um trabalha na sua casa e esquece a questão do escritório. Eu não sou muito partidário e nem acredito que as coisas vão ser tão radicais a esse ponto, não. Beleza. Muito bem, gente. O que é bom dura pouco, né? Aí daria para a gente fazer uma parte 2 aí depois, aí, viu, Marcos? Não, com certeza. Como é bom aí a gente ouvir essa... Está sem nome. Realmente passa rápido demais, né? A gente acaba se entusiasmando, né? Cada um vai dando a sua contribuição, mas é bom. Isso entra dentro daquela questão de que a gente falou aqui, que da interatividade que a gente tem, que isso passa a tornar esses momentos mais ricos, né? Isso só prova, né, Marcos e Cássio, me perdoe, isso só prova que somos nós pessoas que fazemos a beleza de uma comunicação. Não importa a forma, não importa a ferramenta, não importa a plataforma. A beleza da vontade, a beleza da paixão, a beleza do conhecimento, da performance de cada um. Né? Quando a gente começa aqui a falar, a gente tem tanta coisa para falar, naquela época, né, Kleber? O lado humano da qualidade, quando a gente começou a implantar esses famosos ISO 9000, então tudo isso é um retorno naquela época de uma forma mais, eu diria assim, talvez mais adulta até por nossa parte, passa até a nossa maturidade mesmo profissional. Então isso, Ricardo, quando você falou assim, tudo que é bom passa rápido, com certeza, porque o papo que nós estamos conversando aqui é algo que mexe com a essência humana, que é o quê? O teu prazer de estar conversando, o teu prazer da tua segurança naquele assunto, o teu prazer do que você gosta de fazer. Então, não importa que seja virtual, não importa que seja na tua casa. Então, que bacana, eu fico muito orgulhosa. E aí eu quero só complementar aqui com as participações, algumas participações aqui, tá?
Moisés aí colocou, aquilo que você estava falando sobre inteligência artificial, né? A interação entre a inteligência artificial e o gestor tornará a inteligência artificial mais autônoma com o passar do tempo. Aí vem aquela questão da autonomia, né? Dos softwares, né? Da robotização, falar aí do futuro distante, aí, eu não sei se é muito distante, tem gente que diz que vai ser daqui a pouco, né? Com os carros autônomos, né? Vão fazer as coisas por nós e o ser humano vai estar mais livre para fazer atividades mais prazerosas. Eu não sei se isso é tão verdade assim, né? Inventaram o celular, depois colocaram mensagens dentro do celular, a sensação, não sei vocês, mas a sensação é que a gente está cada vez mais ocupado, né, Marcos? Mas eu acho que isso é uma tendência, né? Não, a sensação é essa. A gente está cada vez mais ocupado, porque, ao mesmo tempo, que é uma grande facilidade que nós temos, mas justamente por nos proporcionar essa facilidade, a gente acaba se deixando a gente acaba sendo engolido pelas demandas, por essas facilidades, e a gente preenche rapidamente aquela questão que eu falei, o tempo que a gente tinha deslocamento do carro, a mesma coisa do celular. Eu sempre não tinha celular e achava, não, com o celular e com os smartphones agora, que hoje, por exemplo, eu deixo o notebook, eu deixo na minha casa, outro deixo na empresa, na BSM, eu quase uso 99% eu uso o smartphone. Mas isso também faz com que você esteja online o tempo todo, disponível, interagindo com várias pessoas, às vezes terceira, às vezes quarto turno, que é a hora que eu vou ver algumas mensagens, para se tem alguma mensagem importante que você deixou de retornar. E é tão... a coisa é tão, assim, caótica, a questão da comunicação, que às vezes quando a pessoa manda um e-mail para a gente, primeiro, a gente começou a ter até uma nova etiqueta social, né? Porque as pessoas não queriam falar quando ligavam. Hoje em dia a pessoa passa uma mensagem para perguntar se você está disponível, se está podendo falar, porque telefonar já é invasivo, né? Se passa um e-mail, eu às vezes digo assim, gente, passou um e-mail para mim, por favor, me avisa para eu checar lá na caixa, que pode ser que passe desapercebido. A pessoa manda uma mensagem para dizer que passou o e-mail, manda uma mensagem para saber, né? Tanto é que no meu WhatsApp eu digo logo assim, eu deixo no meu perfil, se for urgente, ligue, porque eu, às vezes, depende da urgência, pode ser que você não veja a mensagem naquele momento, né? Principalmente nessa atividade da instantaneidade, que é a comunicação. É a gente saber conviver com isso, né? Essa preocupação aí da automação e da questão da convivência, né? Dessa mutualidade, tem que ser saudável. A gente tem que saber, eu acho que sempre quem vai sempre colocar a medida certa nessa divisão tênue entre convivência indivíduo, máquina e as pessoas, é o ser humano. Então, nós que temos que saber conduzir isso daí, né? A gente não pode transferir, por conta dessas facilidades, tudo para a questão da inteligência artificial, das máquinas. É assim que eu penso. Muito bem. Ok. Nós temos apenas 2 minutos, ou 1 minuto e meio, e eu estou olhando aqui, antes de o Marcos André fazer as considerações finais, 1 minuto e meio, eu vou dar 1 minuto para o Marcos, mas só falar que o nosso próximo papo de gestão, pela ideia da nossa administradora Help, para incrível que pareça, Marcos, somos 4, né, 4 destaques, né, formador de opinião, que eu digo, e nós não fizemos nenhum programa com nós simplesmente somos facilitadores. E a Help deu a sugestão e nós acatamos que os próximos 4 papos de gestão vai ser um convidado de nós 4. Ou seja, a Help vai ser convidada, outro vai ser o Marcos Ricarte convidado, outro vai ser o Kleber Leite convidado, outro vai ser o Marcelo Arraes convidado. Então, os próximos 4 papos de gestão, cada um vai com seu tema, tá certo? Aquele tema que diz que eu sou mais conhecido, e nós vamos também agregar mais 1 hora para as universidades, porque, como eu falei, nós já temos 11 horas de programa para passar às universidades. Marcos, meu irmão, a palavra é sua final, tá certo? Marcos André, né, que são 2 Marcos, e eu digo a você o seguinte, o convite está feito para você falar sobre a Trends
do Ceará, tá certo? Isso aí do espaço nosso tá feito justamente para os alunos das universidades entender um pouco sobre essa grandeza. Então, tá aberto o nosso Papo de Gestão para você. Agradeço muito o seu convite, tá certo? Demais. Fiquei muito feliz em ver o meu amigo Marcos André aí conversando. E o minuto final é seu. Você tem um minuto para despedir de todo mundo. Mais uma vez aqui ao seu convite, Kleber, aí das participações aqui da Help, do Marcos Ricarte também. Aprendi mais um pouco hoje aqui também com a convivência de vocês. Agradecer aí a participação do público de vocês também aqui, do Papo de Gestão, que já acompanho, não consegui ainda acompanhar todos, depois eu vou ver se eu vou lá no Face, né? E vou beber um pouquinho da fonte, vendo esse acervo aí que vocês já deixaram, que eu acho que é uma grande contribuição que vocês estão dando. Acho muito interessante essa iniciativa de vocês, cada um de vocês vêm sempre chamar um convidado para falar sobre sua atividade. Eu acho que nada mais do que justo e interessante para a gente querer ouvir um pouco mais também sobre vocês e dizer para vocês que é isso. Eu acho que eu termino voltando aqui uma coisa que eu falei, e a gente levar isso daí para travesseiro e pensar nessa possibilidade de a gente cada vez mais ter essa sensibilidade, essa humildade para aprender, desaprender e reaprender, porque cada vez mais é necessário que a gente recomece tudo e do zero e passe a entender novamente como é que as coisas estão funcionando, né? É como o fundador do Google, né? O Larry Page, ele diz: quem não tiver a percepção do que vai ser daqui para frente, não vai existir daqui para frente. Então, eu deixo essa mensagem aí para a reflexão e, mais uma vez, obrigado, gente. Um prazer enorme aí estar com vocês. Boa noite. Ok. Então... Boa noite. Parabéns por você acreditar e continue acreditando que são as pessoas que fazem a diferença. Prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcos André. Em nome do Papo de Gestão, agradecemos aí a sua valiosa contribuição e agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Se liguem aí nas nossos próximos eventos, sempre trazendo pessoas que fazem a diferença no mundo empresarial, corporativo, educacional também. Tá bom? Tenham todos boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.